Oi gente, aqui é o Ítalo. Nesse conjunto de vídeos a gente vai ver uma introdução à programação de programas em rede. A gente vai construir um programa, mas antes nós vamos ter uma visão geral de como que os programas em rede funcionam num conjunto de slides. Então, para estabelecer comunicação entre dois processos, ambos processos precisam participar. É aquele negócio, quando um não quer, dois não comunicam. Então a gente tem dois processos, um deles a gente chama de processo servidor. É o processo que roda antes e ele fica esperando as conexões chegarem. Então, esse processo servidor ele tem que configurar o dispositivo onde ele está rodando, pode ser um computador, pode ser um laptop, para ficar esperando a conexão e ele fica lá até um programa conectar nele. O programa que conecta ativamente no servidor a gente chama de processo cliente, é o processo que inicia a conexão. Né? E para iniciar uma conexão, o processo cliente precisa ter algum identificador do servidor. Então, por exemplo, quando você acessa o Facebook, o seu navegador é o programa cliente. Ele precisa do identificador do servidor, que é www.facebook.com. Isso aí vai ser convertido no endereço de rede. O seu browser acessa o programa servidor que já estava lá esperando, aguardando a sua conexão. Então existem diversas bibliotecas e interfaces para construção de programas em rede. Aqui nesse conjunto de slides e o programa que a gente vai construir, a gente vai usar uma biblioteca no nível de abstração bem baixo, aqui uma biblioteca muito básica, e a gente vai usar o protocolo da internet, que é amplamente utilizado para a construção das mais diversas aplicações de propósito geral, que a gente roda nos computadores, laptops, telefones, no dia a dia. Então a gente vai construir programas nessa biblioteca POSIX, que é uma biblioteca mais básica, mas vocês vão aprender os fundamentos, o que está envolvido na construção de um programa em rede. E aí, eventualmente, quando vocês forem aprender bibliotecas mais avançadas ou construir programas em rede em outras linguagens mais alto nível, vocês vão ter uma certa facilidade porque vocês já absorveram os fundamentos. Então vamos ver um exemplo de estabelecimento de conexão e depois comunicação entre dois processos. Nessa animação, eu estou colocando aqui na vertical, descendo o tempo. O tempo vai passando na medida que a gente for descendo no slide. Então aqui a gente tem um computador que vai rodar o programa servidor. E o programa servidor ele vai primeiro passar por um processo de uma etapa de inicialização e uma etapa que a gente chama de abertura passiva. A gente chama de abertura passiva porque ele vai configurar o dispositivo e vai ficar esperando a conexão do cliente chegar. Então é como se ele ficasse lá passivamente esperando o cliente conectar. Para fazer a inicialização, o programa vai chamar essa função aí socket para criar um socket. O socket é como se fosse um manipulador que a gente usa para comunicar com o sistema operacional, para configurar como que a gente vai fazer a comunicação em rede. Então a gente chamou o socket, criamos esse identificador aí junto ao sistema operacional e depois o servidor chama essa função bind. Essa função bind fala com o servidor onde que o programa, vai esperar a conexão. Então ele vai falar um endereço de rede e um porto aonde o cliente vai conectar. Então a gente vai passar esses dados para o sistema operacional e aí a gente vai falar para o sistema operacional que a gente vai utilizar esse socket para fazer a abertura passiva. A gente vai ficar aguardando conexão. Então a função listen faz exatamente isso. A função listen fala com o sistema operacional que a gente vai esperar a conexão. Então tudo configurado, estamos prontos para receber a conexão. O programa servidor vai chamar essa função accept para esperar a conexão do cliente chegar. Então aqui eu colori de azul todas as funções que executam localmente. As funções executam localmente, tudo ali no sistema operacional, retornam rapidinho. Agora, quando a gente está fazendo programas em rede, várias funções dependem da comunicação de um cliente, um outro dispositivo remoto comunicar com a gente. Então, essa função accept é uma delas. Ela fica esperando a conexão e fica aí travada até um cliente conectar. É parecido com aquela função scanf, se você já usou scanf para ler do teclado. Então você chama scanf para ler do teclado, o scanf trava, fica lá esperando você digitar no teclado e apertar enter. Aqui é parecido, você chama accept, a função fica travada até o cliente conectar. Então chamamos o accept, está aí travado esperando o cliente conectar, eventualmente vai chegar o cliente. Então o cliente vai passar pela etapa de inicialização também e vai realizar a abertura ativa. A gente chama de abertura ativa aquela que vai começar, iniciar o processo de conexão. Então o cliente vai chamar essa função socket também, tem que comunicar com o sistema profissional, que ele vai fazer comunicação em rede e
né, para interagir com o sistema operacional vai usar esse socket. E aí vai chamar essa função connect. Na função connect você tem que passar o identificador do servidor, né, para o seu cliente aqui saber aonde que ele vai conectar e mandar o dado aqui com a requisição de conexão. Então quando você chama o connect, o seu computador vai mandar aqui uma requisição de conexão para o servidor, né, essa setinha passando aqui pela internet é o dado indo do cliente para o servidor. E aí, para você mandar o dado na internet, você tem que saber onde que o servidor está. Então o dado vai aqui, isso demora um tempo, né? E eventualmente ele chega no servidor lá do outro lado. Na hora que chega a requisição do cliente no servidor, ele retorna para o cliente aqui uma resposta, né, concordando em estabelecer a conexão. E agora que o accept retornou, o servidor já vai para a próxima fase, que no caso aqui é fase de comunicação. E o servidor está programado para depois do accept receber um dado do cliente. Então ele está chamando essa função receive, que está de alaranjado também, porque a gente vai ficar esperando o dado chegar do cliente, né? Isso aí pode demorar um tempão. Então o dado, a confirmação da conexão do servidor está passando pela internet aqui e eventualmente chega no cliente. Na hora que ela chega no cliente, o connect retorna, o cliente passa para a próxima fase, que é a de comunicação. E aí o cliente está programado para iniciar a comunicação chamando essa função send, que transmite dados pela rede. Então vai mandar uma mensagem, uma requisição para o servidor, né, ela vai passar aqui pela internet e notem novamente, né, enquanto o dado está trafegando pela rede, isso pode levar vários milissegundos, o cliente já passou para a próxima função, o send retornou e agora o cliente está no receive aqui esperando o dado, né, a resposta chegar do servidor. Então, eventualmente, o dado que o cliente mandou no send chega aqui no servidor, aí o servidor, né, no servidor, o receive retorna, está programado para chamar um send aqui, né, responder ao cliente, e aí o dado passa pela internet de novo. Enquanto o dado, a resposta do servidor aqui no send está indo para o cliente, novamente, né, o send retorna e o servidor já passa para a próxima fase. No caso aqui, a comunicação é simples, não tem mais nada para comunicar, o servidor já pode finalizar a conexão chamando essa função close aqui, né, para fechar o socket. Aí o dado que o servidor mandou para o cliente eventualmente chega no cliente e aí o receive retorna e o cliente também fecha a conexão. Notem que a comunicação, né, nesse exemplo aqui, só funcionou porque o servidor e o cliente estavam com um protocolo de comunicação, quer dizer, eles tinham combinado, né, quem que ia transmitir primeiro, receber primeiro. Então o servidor recebeu o dado primeiro e o cliente mandou primeiro. E aí depois inverteu, né? O servidor respondeu e o cliente recebeu a resposta. Se a gente inverter, né, a ordem dessas funções, elas não estiverem casadinhas igual estão no exemplo, a comunicação não vai funcionar. Então esse processo de combinar quem que transmite primeiro, quem que recebe primeiro, como que vai ser transmitido, como que um programa sabe que o outro terminou de transmitir, isso tem que estar tudo combinado antes entre o cliente e o servidor, né? O programador, você é que define. E isso faz parte da definição do protocolo de comunicação entre esses dois programas. Então, todo programa de rede você vai ter de pensar como que a comunicação é realizada, né? Isso faz parte do protocolo. A gente vai ver como que a gente constrói esses protocolos. Eu estou só, né, dando um exemplo aqui que você tem que combinar, né? Um programa chama o send primeiro e o outro chama o receive e depois inverte. Ok. Depois que o servidor termina de atender um cliente, em geral ele passa para o próximo cliente, né? Ele entra aqui no processo de abertura passiva mais uma vez para esperar o próximo cliente chegar. Então, quando você abre uma página do Facebook, o servidor te manda o conteúdo da página e ele fica lá disponível para o próximo cliente, né? Seu colega chegar no Facebook também, continua funcionando. Então, o servidor ele fica, né? Ele trata um cliente, volta na abertura passiva, trata um cliente, volta na abertura passiva de novo.